Nem toda meta merece continuar viva. Esse é o tema do episódio 3 da temporada 3 de Chopp Cola. Chopp Cola é um papo sem papas na língua, para mulheres 30 mais que cresceram, mudaram, mas sentem que a carreira não acompanhou muito bem quem elas se tornaram. É um podcast para mulheres competentes, mas cansadas de sustentar uma carreira que não representa mais quem são. É algo sem muita formalidade, sem muita frescura, sem muito mimimi. É basicamente um papo aí de amiga para amiga, que poderia ser numa mesa de bar, numa lanchonete, num quiosque na praia. Uma amiga falando para outra o que precisa ser dito, na lata, na real. E aqui a gente vai fazer o mesmo no ambiente da internet. Então, já que o pod é de amiga para amiga, aproveita e compartilha com aquela amiga velha de guerra, aquela de todos os momentos, né? Com a sua irmã, prima, colega de trabalho, com alguma mulher que esteja precisando bater um papo sobre esse tema, tá? E também pega essa Coca-Cola geladinha e vem comigo. Minha amiga, você precisa parar de ser curto prazista. A gente, na verdade, né? Porque eu não sou melhor do que você. Quando eu falar você pode entender a gente em muitos momentos. Só que eu falo você para te impactar mais, né? Para cutucar mais a ferida aí quando for necessário, tá? Você, né, pode não querer, né? Na verdade, você não pode querer sair de uma carreira que não te representa mais em um mês, ou às vezes em 2 ou 3. Sabe por quê, minha amiga? Simplesmente porque as coisas, né, não aconteceram de uma hora para outra. Porque levou uma década, você levou uma década, ou quase isso, né, enfim, alguns anos pelo menos, construindo esse desconforto profissional, esse desalinhamento entre quem você é hoje e a sua carreira. Muito provável que a dor não começou gigante a ponto de você chorar quando escuta a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, né? Porque você não quer trabalhar hipótese alguma na segunda-feira. É tipo criança que não quer ir pra escola, esperneia, se joga no chão, enfim. A dor provavelmente não começou com essa intensidade, nessa proporção, né? Um dia, você deve ter sentido que você não estava mais tão animada assim com os novos projetos que a sua chefe te apresentava. E você era uma pessoa super entusiasta das novidades, recebia sempre de braços abertos. Mas agora, né? Tá, ok. Né? Só que você acabou continuando no piloto automático. Aí, no outro dia, você sentiu que você não estava mais tão afim de estudar temas ligados à sua carreira, né? Temas que te empolgavam demais. Você estava buscando novos assuntos, né? Enfim, novas referências. Só que você também ignorou, né? Você continuou no piloto automático. E aí, tempos depois, enfim, não sei quanto tempo, se foram meses, anos, décadas, enfim, você sentiu que estava ficando cada vez mais feliz quando chegava a sexta-feira. O hashtag sextou-te, ó, fazia nação um sorriso nos seus lábios, sabe? Te dava aquele baita alívio no seu peito. Só que você continuou ali no piloto automático. Você foi ignorando todos esses pequenos sintomas, assim, em vez de investigar, né, a causa raiz, a causa verdadeira, a causa mais profunda desse incômodo que você estava sentindo, né? Assim, afinal, né, você deve ter... é só um desconforto interno, ninguém percebe, né? Você deve ter talvez já dialogado com você mesma dessa forma. E ninguém percebe, né? Porque essa sua versão anterior que já morreu, né? Ela tá viva, mas já morreu, se é que você me entende, ela ainda paga boletos, né? Ela ainda mantém o statuszinho de que você tanto gosta. Não, sabe? Ela entrega, né? Tipo assim, você ainda entrega com muita excelência, você é super competente e continua sendo. Só que o único problema é que essa versão, ela não te representa mais, né? E toda vez que você insiste, você força a barra para manter essa versão viva, um pedaço seu ele fica para trás. E muitos pedaços ficaram para trás, né? Você continua no piloto automático aí, provavelmente, muito tempo.
E nos momentos que você falava assim, não, você saiu ali daquele breakzinho do piloto automático, né? Que você começou a ter coragem para deixa eu dar uma olhadinha nisso aí, né? A coragem se desfez muito rápido, né? E você meio que nem chegou a começar direito a buscar ali o que estava se passando dentro de você, com você. E chegou num ponto assim que estava impossível de não ver, sabe? Só que mesmo assim, mesmo praticamente nesse limite, você escolheu aí fechar os olhos porque você estava com medo. E medo de mudar, né? Medo de ter de recomeçar do zero, porque nunca é do zero, né? Mas pra você não, você estava recomeçando do zero. Você vai ter que jogar tudo fora, tudo que você construiu ao longo, né, de todos esses anos, né? Você provavelmente sentiu medo de decepcionar as pessoas que você ama, de perder status, de perder dinheiro, né? Não só para sobrevivência, mas também para os luxos básicos com os quais você se acostumou e de que você tanto gosta, né? Os seus mimos, né? Digamos assim. E, né, em última medida, você também ficou com muito medo de fracassar. Logo você que é uma profissional tão bem sucedida, tão competente, como assim fracassar a essa altura do campeonato, né? Só que, minha amiga, o que você não percebeu, o que você não se deu conta, é que o maior risco é ter sucesso em uma vida que não é mais sua. Tony Robbins, que é um dos grandes, né, treinadores aí da atualidade, é o principal do desenvolvimento humano, né, vivo, né, hoje, ele fala que sucesso sem felicidade é fracasso, né? E o piloto automático, minha amiga, ele é traíra, ele é sem vergonha, assim, traiçoeiro, sabe? Ele só vai te ajustando para você caber na empresa, para você caber na carreira, para você caber na expectativa dos outros. Sabe aquela calça jeans que está super apertada? A gente tem que tenta vestir em pé, aí não consegue. Aí a gente tem que deitar na cama, puxar a calça aí com toda a força, prender a respiração, né? Tipo assim, encolher a barriga ao máximo e mesmo assim é sofrido para fechar. Tipo assim, é mais ou menos assim, né? Acho que essa metáfora retrata bem a situação. Só que chega uma hora que você tá forçando tanto essa calça, esse botão da calça, que pum, o botão voa longe, né? A calça rasga, né? Enfim, né? Até o belo dia que você não cabe mais em si mesma, né? Quem nunca, né? Quem nunca levanta a primeira... Quem nunca passou por isso, que lembra? Que atira a primeira pedra, né? Pedra não, porque latinha de Coca-Cola, que pedra aí é muito pesado. Mas assim, esse processo de ajustar para caber, ele durou anos, né? Década, no singular, décadas no plural. Então, tenha paciência aí para você desfazer esta merda que você construiu, né? Com tanto afinco ao longo do tempo, né? Pode dizer elegância do meu francês. A gente precisa parar, minha amiga, de querer tudo pra ontem, de vender o almoço pra comprar janta, sabe? A gente tem que começar a construir um projeto de vida, né? Que é óbvio que não engloba só carreira, né? Que é o nosso foco aqui no podcast, engloba também finanças, saúde, relacionamento, espiritualidade, enfim, todas essas macro áreas da vida, né? E pra você construir um projeto de vida, eu te aviso logo, você está se divorciando do curto prazo para casar com o longo prazo. Minha amiga, pensa comigo, você está desenhando o futuro que você quer para a sua vida, para a vida da sua família nos próximos 5, 10, 20 anos, né? Claro que essa visão da família, se você tiver um relacionamento, você não pode construir sozinha, né? Você precisa co-criar com o senhor gostoso, né? O seu namorado, seu noivo, seu marido, né? Eles têm que, co-criar, criar junto. A gente usa muito esse termo na inovação. Não é procriar não, tá? Esse podcast não é pra isso não, você me respeita. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, quando você constrói esse projeto de vida, algumas coisas bem interessantes elas acontecem, né? Primeiro, como diria minha avó, né, a vovó Yani, você começa a separar o joio do trigo. Você começa a focar naquilo que vai te levar para onde você quer profissionalmente, né? Você começa também a dizer não com mais consciência para aquilo que te afasta de onde você quer chegar. Porque agora você tem clareza, né, do que serve e do que não serve.
E muitas vezes, até porque você tem essa clareza, você começa a dizer não para outras pessoas com menos culpa, né? Porque você não se sente mais, tipo assim, entre aspas, tá? Egoísta por dizer não. Até mesmo pessoas que você ama, né? Seus pais, seus irmãos, seus amigos, né? Enfim, você começa a dizer não com menos culpa, porque você entende que você não é egoísta, como eu falei, você não é má por dizer não para outras pessoas que você ama, mas que você está dizendo não para outras pessoas para você dizer sim para você, para o seu próprio projeto de vida, né? Então olha como é que tem, esse não começa a ter um peso diferente muitas vezes, né? Outra coisa bem bacana que acontece quando você cria seu projeto de vida é que você começa a perceber, começa a cair a ficha de que você não vai resolver a sua vida em um ano, sabe? Muito menos em um semestre ou um mês, né? Mas, ao mesmo tempo, você não vai resolver a sua vida em um ano, mas você vai se dar conta de que cada ano, ele é muito importante, ele conta muito para você se aproximar do seu projeto de vida, né? Que vai ser vivido em plenitude daqui a 5, 10, 20 anos, né? De acordo com o que você se propôs. Mas, e claro que ao longo da jornada você vai desfrutando, tendo parcialmente aí de pequenas vitórias, né, entre aspas, pequenos ganhos, mas a plenitude mesmo vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Muitas vezes, né, como você se organiza mais internamente, externamente, você acaba atingindo isso antes, né? Mas, né, tem um tempo para maturar, né? De todo modo, pode ser menos tempo até do que você imagina, é muito comum isso acontecer, mas não é do dia para a noite. Eita, os cachinhos todos bagunçados, oh meu Deus. Enfim, tem uma metáfora, tô cheia das metáforas hoje, hein? Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do quebra-cabeça, né? Você aí da turma do quarentão, né? Tô com 42, faço 43 em junho. Você que é da turma do quarentão, provavelmente assim como eu, você brincou de quebra-cabeça. E você se lembra o que a gente fazia quando ia brincar de quebra-cabeça? Quando ia montar um quebra-cabeça? Uma das primeiras coisas que eu fazia, né, e você também provavelmente, era o quê? Olhar para a caixa, para ver assim, caramba, que imagem eu vou precisar montar. E depois a gente pegava as pecinhas com cuidado ali para ir montando aquela imagem que a gente viu. O nosso projeto de vida é a mesma coisa. Quando a gente constrói o nosso projeto de vida, a gente começa a ter clareza sobre a tampa do nosso quebra-cabeça. E a partir daí, a gente consegue saber as pecinhas com mais clareza, as pecinhas que se encaixam e as pecinhas que não se encaixam. Então, se eu olhar para a pecinha, essa pecinha aqui se encaixa, beleza, vou pegar e vou montar no meu quebra-cabeça. 1, 2, 3, você pode pegar 1, 2, 3 num ano, 1, 2, 3, 10 no outro. A cada ano você vai pegando umas pecinhas ali e depois, né, você monta o seu quebra-cabeça ao longo de 5, 10, 20 anos. E, ao mesmo tempo, também você vai olhar para pecinhas que são lindas, são maravilhosas, são raras, são sedutoras, mas você vai falar assim, cara, não, porque senão vai me levar onde eu quero, sabe? Você vai desapegar dessas pecinhas, né? E aí, talvez você diga assim, caraca, Juliana, eu vou ter que desapegar das pecinhas, e o que eu faço com as metas, né? Os objetivos que eu tracei pra mim antes de criar o meu projeto de vida, né? Que estão meio soltos, entre aspas, né? Cara, minha amiga, você vai precisar analisar com cuidado. É possível que várias dessas metas e objetivos, com ajustes, às vezes maiores, às vezes menores, consigam de fato, né, se encaixar no seu projeto de vida, né? Então você, beleza, segue com eles. Agora, se você perceber que essa meta, esse objetivo não rola, se você realmente não encaixa, você vai ter que materializar o efeito Sandra de Sá. Conhece? E jogar fora no lixo. E jogar fora no lixo. É isso, sabe? Joga fora no lixo, desapega, sabe? Desapega mesmo, para você poder seguir no caminho que realmente importa para você e para sua família. Mas Ju, como é que eu faço esse tal projeto de vida? Engraçado, né? Outro dia eu estava numa aula de autoconhecimento e automotivação e eu conduzi uma dinâmica, algo do tipo assim, você é uma cineasta de sucesso e você vai escrever o roteiro do filme A Juliana, aí você substitui pelo seu nome, né? De 2031. Como será a sua vida? E aí eu fiz perguntas, né, que pareciam simples no primeiro momento, sobre todas as áreas da vida da turma, e respondendo algumas delas, né, e começar a construir esse roteiro, né, esse projeto de vida.
E aí, assim, naturalmente, né, a gente depois foi caminhando, focando em carreira, porque é a área da minha expertise, né? Então a gente foi focando em carreira e desse projeto de vida, né, desdobrando metas de carreira alinhadas a ele. Só que para você conseguir responder essas perguntas aparentemente simples, você tinha que ter muito, mas muito autoconhecimento, assim, mas mesmo. E o legal disso tudo é que, assim, a conclusão mais honesta, muitas vezes, era a seguinte: caramba, eu ainda não me conheço o suficiente para responder tudo isso. Cara, ufa, e quando a gente vê, né, não tem como desver. Você concorda, minha amiga? O próximo passo, para quem não tem autoconhecimento, é inevitavelmente, né, buscar isso da forma que for melhor para você. Pode ser terapia, pode ser conversa, pode ser processo de coaching, pode ser curso, pode ser livro, trabalho voluntário, conversa com outras pessoas, não sei, né? Ou até mesmo, isso é importante, a coragem de você se encontrar em silêncio, de você olhar para dentro, silenciando e buscando essa verdade, né, dentro de você. Minha amiga, eu vou te falar uma coisa, assim, de todo o coração, assim, sem autoconhecimento, você até pode ter metas, né? Só que você não tem direção, você não tem uma direção clara. E sem essa direção clara, até conquistas, né, começam a pesar em vez de trazer real felicidade. Não sei se já passou por isso, né? Enfim, mas que você às vezes, eu já, né? Você tem uma suposta conquista, todo mundo parabenizando, nossa, que incrível, parabéns, você é demais, aquela coisa toda, né? E você tá assim, tipo assim, né? Por dentro, né? Enfim, né? Então, assim, autoconhecimento é o início de tudo, é a base de tudo, né? E tem uma parte do autoconhecimento que ela é uma das mais desafiadoras para mim, assim, não sei se para você também, que é você fazer o descolamento desse eu do passado e do eu do presente, sabe? Separar bem um do outro. Porque, assim, a Juliana de 15, 20, sei lá, 30 anos atrás, ela era assim, ela fazia isso, ela pensava assim, ela gostava disso, ela tinha medo disso. Mas, assim, a Juliana de hoje, não necessariamente. A Juliana de hoje, ela é muito diferente em muitos aspectos, assim. Muita coisa mudou, né? E os outros terem uma imagem meio desatualizada de você, ou muito desatualizada de você, né? Principalmente família e amigos de infância que te botam numa caixinha e tu fica ali pra sempre, né? A verdade é essa. E eu saco isso, mas até dá pra levar. Só que agora, quando você mesma tem uma imagem desatualizada de si, aí, minha amiga, vamos combinar uma coisa, né? Que isso é inadmissível, sabe? Também é inadmissível você passar a enxergar quem você é hoje e você continuar ignorando solenemente, sabe? Você continuar criando metas de carreira que servem ao seu eu do passado, que dão um match com ele, mas que ignoram e que não respeitam o seu eu do presente, quem você é hoje, sabe? Isso é inadmissível também, sabe? Vou te dar aqui um exemplo meu, eu vou botar o meu na reta nesse podcast, nesse Shopcola de hoje. Eu fui repórter por quase uma década, né? Repórter de impresso. E eu vivi o que muita gente que se formou comigo em jornalismo sonha, né? Eu tive o privilégio, né, de escrever para as principais redações do Rio e também de São Paulo. Eu cobri casos emblemáticos da época. Eu conheci realidades completamente diferentes da minha, sabe? Eu convivi com profissionais que eu admirava. Imagina você ler o livro de uma repórter lá, fodona, e aí no outro dia ela tá dando plantão com você, conversando contigo, trocando ideia contigo. Você fica... né? Às vezes você lê as matérias de um repórter que você admira muito, e outro dia você tá fazendo uma matéria junto com ele, e você fica assim, meu Deus, como assim? Sabe? Tipo, assim, nem no meu melhor, sei lá, nem no melhor dos meus sonhos eu imaginaria isso. Sabe? Eu acho que eu vivi experiências que, assim, meio que beiravam o impossível, né? Acho que é uma boa forma de definir.
E foi incrível ser repórter, assim. O problema nunca foi ter sido repórter. Foi continuar tentando ser quando já não estava cabendo ali mais, né? Quando você começa a não caber, o que antes energizava começava a me drenar. Então, por exemplo, dar plantões aos fins de semana, aos feriados, no fim de ano. Isso começou realmente a me drenar. Outra coisa, sabe aquela página do Instagram que chama Perrengue Chique? Então, assim, eu tenho aqui o perrengue divertido, né? O que antes era perrengue divertido, que eu contava rindo para as minhas amigas, para minha família, tipo, comer coxinha no carro de reportagem, né? Porque não dava tempo de almoçar por causa das pautas do dia, estava muito corrido e tal. O que antes eu achava divertido, quando estava rindo, passou a me incomodar, né? O que fazia sentido quando deixou de fazer, passou a custar caro, né? E quando eu falo caro, não estou falando só de grana, de verdinhas, não. Estou falando em termos de qualidade de vida, em termos ali de propósito, digamos assim, né? Só que assim, por incrível que pareça, né, para algumas pessoas, mais difícil não era esse aspecto externo, né? O mais difícil era ficar sustentando uma identidade que tinha ficado pequena para mim, né? A minha calça jeans apertada, né? E se eu tivesse insistido por muito tempo em continuar ali, né? Por exemplo, eu persegui a meta que eu tinha traçado no início da minha carreira, né? Que era se tornar uma repórter investigativa. Se eu tivesse perseguido isso quando eu senti que já não era mais a minha, eu estaria me traindo, né? Essa palavra vai ser meio forte, mas é isso, eu estaria me traindo. E eu estou te contando esse caos todo, essa fofoca do bem toda, para te dizer, né, que nem toda meta merece ser perseguida. Que é fundamental, mas fundamental mesmo é você ter critério, sabe? E o critério mais importante mesmo, mas mesmo, é respeito ao seu eu do presente, à sua identidade atual, a quem você é hoje. Sabe? No caso de carreira especificamente, é claro que eu estou falando do respeito à sua identidade profissional. Porque, cara, você pode ser excelente pro mundo, minha amiga, você pode continuar sendo excelente pro mundo. Ou você pode começar a ser honesto consigo mesma, né? Claro, né, no cenário perfeito, você vai ser excelente pro mundo e você vai ser honesto com você. Mas às vezes não dá mais, né? E a sua reconstrução, a reconstrução da sua identidade aí profissional, ela começa quando você admite que a vida que funciona não te representa mais, né? Funciona porque, como a gente falou antes, paga boleto, te dá aquele statusinho tipo, de pessoa bem sucedida na família, pros amigos, que legal. Mas assim, você também funciona porque você entrega muito bem, você é super competente, mas isso aqui não te representa mais, sabe? Isso, sabe? E o fato de não te representar mais, isso não é hipótese alguma, minha amiga, ingratidão. Isso é maturidade. E maturidade, assim, muitas vezes ela dói até bastante antes de libertar. Ufa, gente, olha, eu vou te falar, esse episódio foi que foi, hein? Olha, Nave Xuxa se despedindo da Terra. Um beijo enorme e até o próximo Shop Cola.